favor, pega aí. Eu vou cantar, você manda 5125. Eu quero vir geral, 5125, galera. 5125, galera. Então vote em turista, vote no amigo, é o MC Tirano. 5125, é deputado estadual, que nesse eu acredito, ele fala a voz do povo. 5125, então vote em turista, vote no amigo, é o MC Tirano.